E investir realmente é como se você estivesse andando numa montanha-russa. Hora sobe, hora desce, hora vira de ponta cabeça e você se assusta. Ações estão em queda, fundos imobiliários estão em queda, fiagros estão em queda, taxa de juros persistente, Selic em alta. Hoje em dia a gente fazer um resumo básico aqui das notícias da semana, inclusive conversar sobre que Americanas pode ser, expulsa da Bolsa de Valores. É mesmo, isso mesmo que você ouviu. Ela pode ser expulsa da Bolsa de Valores e também os eventos climáticos que estão acontecendo, impactando diretamente as nossas empresas do agronegócio. Vamos começar aqui falando então sobre o nosso aclamado Ibovespa, índice esse que reúne as ações mais negociadas, quase que devolvendo o ganho que ele teve ali nos meses passados, né? Hoje performando 0,78 de forma negativa, 131 mil pontos é a sua base de dados ali. Isso deixou muitos investidores inseguros, inclusive você com certeza deve ter algumas ações na sua carteira que estão performando negativamente. A gente tem também, para ajudar nessa queda, as small caps, que são ações mais negociadas à Bolsa de Valores, porém de baixo valor de mercado, aquelas empresas que estão em crescimento, também com uma queda de 10% no acumulado do ano ali, com essa queda mais forte esses últimos dias. E fazendo um parêntese aqui, isso aconteceu por alguns motivos que a gente vai conversar, mas um dos principais é a saída do fluxo estrangeiro do Brasil, porque afinal de contas nós temos o quê? Para renda variável, menos incentivos, incertezas fiscais, decisões do governo errôneas, um enrolo na nossa economia, e com isso nós temos fuga de capital estrangeiro da Bolsa de Valores. E um dos fatos que impactaram a queda do Ibovespa, das small caps, dos IFIX, dos fiagros, pode ser que até que você tenha algum desses ativos que são muito saudáveis, mas consecutivamente eles caíram, e isso pode te preocupar. Poxa vida, por que o meu fiagro caiu? Por que o meu fundo imobiliário caiu? Por que a minha ação que era boa caiu também? Isso porque nós tivemos a elevação da famosa taxa Selic, que nós vamos falar aqui brevemente, sem causar tanto estardalhaço e escândalo como todo mundo vem mostrando por aí, né, pessoal? Simplesmente a taxa Selic foi para 10,75 e esse aumento de 0,25 pontos percentuais incentiva o capital a ser movido para a renda fixa. Afinal de contas, você colocando o seu dinheiro na Selic, ele vai render 10,75 com pretensões de na próxima reunião aumentar mais. E quer incentivo melhor para tirar o seu dinheiro da Bolsa de Valores do que deixar ali rendendo com um governo onde está ali no Tesouro Nacional bastante seguro, né? Então por isso que algumas das suas ações, mesmo boas, elas caíram. E esse movimento está acontecendo para que a nossa inflação freie, para que a inflação diminua. Cada vez mais a gente vê o preço das coisas que nós consumimos aumentando e parece que o nosso dinheiro nunca é o suficiente. Então, para frear um pouquinho esse capital, o Banco Central vai lá e eleva a taxa de juros para tentar frear a economia. Outras coisas que podem impactar o aumento dessa taxa Selic também, que talvez você não saiba, é o câmbio. O real enfrenta uma desvalorização mais intensa em relação ao dólar em 2024. Está acima de R$5 desde o dia 28 de março, o que influencia a inflação pela variação nos preços das importações. A economia também de forma aquecida, né, com as divulgações dos indicadores de maior emprego, ou seja, menor taxa de emprego ali, o PIB, mesmo que aumentado de forma errônea, que eu já fiz vídeo sobre isso no sábado passado, deixei publicado aqui, vou deixar um card para você assistir, o porquê que o PIB aumentado não foi significativamente importante. Também isso impacta na taxa Selic. E a política fiscal também, né, com o Banco Central já disse estar de olho na forma como o governo administra as contas públicas, poucas medidas foram apresentadas para cortar os gastos de forma permanente. Então essas incertezas quanto aos juros faz o banco decidir a elevação da taxa Selic. Então veja como pequenas decisões podem culminar na queda do seu ativo que está aí na sua carteira, que deveria estar performando positivamente, né? Lá fora, como que está então, já que o dinheiro do capital está indo todo lá para os Estados Unidos? A gente tem as grandes empresas performando positivamente. Microsoft nessa semana rendeu 1%, Apple 3%, Google 3%, a Meta 6%, né? A Amazon performando positivamente, só a Nvidia que ainda está em queda porque ela subiu mais do que se deveria, na minha opinião. Ao redor do mundo também a gente vê aí uma ondulatoriedade, né? Algumas empresas em positivo, algumas empresas em negativo. Aqui no nosso Brasil
A gente percebe que Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, essas empresas estão performando de forma negativa essa semana, por isso que você está vendo esse gráfico ali vermelhinho. Mas veja que interessante esse estudo que eu consegui buscar para a gente, correlacionando a taxa Selic em 10,75 com o aumento dos investidores nacionais. A gente tem fuga de capital estrangeiro, mas nós aqui, assim como eu e você, estamos aproveitando esse momento para fazer os investimentos em renda fixa, porque afinal de contas, qual o melhor momento de se investir, a não ser quando todo mundo está saindo da bolsa de valores, sobra mais ações baratas para você ali aumentar o seu patrimônio. A gente pode perceber o que está acontecendo, que era mais ou menos previsto ali, o aumento da expectativa da taxa de juros, aumento das projeções para o produto interno bruto, o PIB, e as expectativas da inflação também aumentando, faz com que os investidores nacionais, mesmo com uma taxa Selic mais alta, invistam mais o seu capital nos posicionamentos em bolsa global. Comprados, 67% para setembro, então das gestões, dos envolvimentos relacionados aos investimentos, 67% está comprando bolsa americana e 33% está vendendo, ou seja, tem maior fluxo de investimento. E aqui no Brasil, muito maior, 76% das pessoas estão investindo, comprando bolsa de valores, ou seja, comprando as ações, e só 24% vendendo. Então, posterga-se que essa relação, mesmo com a taxa Selic ainda muito atrativa, nós temos uma bolsa de valores também, quando a gente olha o preço-lucro, o PL da bolsa, muito atrativo, 9,67. Então esse PL baixo, esse desconto que a bolsa de valores está nos dando, é uma forma de incentivo para alguns investidores que gostam de renda variável, assim como eu e assim como você que está aí também assistindo o vídeo. E agora um fato muito interessante é que, olha só, as americanas, os acionistas minoritários querem a exclusão definitiva na Bolsa de Valores. Vou te explicar de forma breve o que está acontecendo com esse rolo todo, desde a sua fraude contábil e dessa enrolação que essa empresa tem para divulgar os seus balanços. Eles simplesmente não colocam os balanços disponíveis para os analistas poderem dar uma olhada nesses números. Um grupo de minoritários alega que a empresa descumpriu as exigências da B3 com a publicação completa dos balanços e melhoria em sua governança e pedem a saída definitiva do novo mercado, argumentando que a fraude causou grandes prejuízos aos acionistas. A gente tem as ações das americanas hoje caindo 99% do que ela já chegou a custar. Veja, é uma queda absurda e isso foi causado devido à vítima de fraude contábil de bilhões de reais em janeiro de 2023, prejuízos bilionários, recuperação judicial, prisão dos ex-executivos, investigações na Polícia Federal, investigação de um comitê independente também. Então, a fraude foi descoberta a partir dos lançamentos indevidos na conta dos fornecedores por meio de contratos fictícios e operações financeiras conhecidos como risco sacado. O Comitê Independente de Investigações concluiu que os responsáveis por comandar as fraudes não mais integram a empresa, né, pessoal? Então, aparentemente, não são só as pessoas que vão lá e pegam escondidinho aquele chocolate, mas a empresa pega bilhões das pessoas e escondem também, fazendo aqui uma brincadeira, lógico, né, pessoal? Uma situação bem crítica. Eu não gosto que as empresas na Bolsa de Valores vão mal, na verdade. Eu torço para que tudo se resolva da melhor maneira possível, que os responsáveis sejam punidos. Desde novembro, a Americana encontra-se suspensa do novo mercado, depois que a B3 identificou os indícios de que a companhia não cumpriu os requisitos da regulamentação do segmento, como acompanhamento efetivo da área de auditoria. À parte, as empresas que fazem parte do novo mercado são empresas que possuem uma exigência de governança muito mais acirrada e muito mais bem controlada. Então a B3 pegou a Americanas, que não está cumprindo isso, e falou: olha, se você não melhorar, eu vou ter que te excluir, e fez essa suspensão. Então, mais um motivo aí das ações despencarem definitivamente. E agora, para você que tem fiagros na sua carteira ou ativos do agronegócio, existem coisas que estão fazendo os fiagros caírem de forma geral. Vou mostrar mais pra frente, mas essa notícia também é impactante. Além de você já saber agora com esse vídeo que a fuga do capital estrangeiro para o exterior fez a bolsa como um todo cair, inclusive os fiagros, nós temos que as crises climáticas impactando negativamente também as nossas empresas. Fogo queimou 400 mil hectares de cana, impactará a oferta de açúcar. Os incêndios já atingiram 400 mil hectares de cana de açúcar no Brasil, desde pelo menos 250 mil hectares foram queimados só
no interior de São Paulo. As queimadas, aliadas à seca recorde no país, devem impactar a oferta de açúcar no mercado interno e externo e podendo assim elevar os seus preços. Para você ter uma noção do estrago que está se causando, a gente está na segunda semana de setembro e os focos de incêndio já ocupam quase na totalidade do que foi em agosto. Então nós ainda estamos com uma questão muito delicada com essa crise climática. Eu queria que chovesse de forma urgente para a gente poder sanar parte desses problemas. Dos 400 mil hectares queimados, 55% são de áreas da cana-de-açúcar, né? Ou seja, os canaviais que estão em pé ainda. Outros 45% são os terrenos onde já houve a colheita e que eram destinados para uma nova compra. Então, se você perceber ali algumas empresas na Bolsa de Valores despencando, além daquela questão macroeconômica, a crise climática vai interferir em Jalles Machado, que cai 13%, em São Martinho, que cai 4%, em Raízen, que cai 8%, todas nos últimos 6 meses, que eu quis pegar esse intervalo mais curto, que é da nossa crise climática. Então a gente pode perceber que além dessa baixa produção do açúcar devido à menor eficiência, né, por essa questão climática, a gente vê que a demanda vai aumentar, a demanda continua aumentando aos poucos, de forma global, pelo esse insumo do açúcar. E apesar do Brasil ter um baixo custo de produção, os preços podem sim ser elevados pela questão da demanda, né, pessoal? E com isso, algumas empresas também, elas visam o quê? Fazer uma diversificação no seu jeito de trabalhar, como por exemplo a Jalles Machado, que debate parceria com uma empresa chinesa, e o governo de Goiás sobre um insumo para fertilizantes, pessoal. A Shamano Group estuda possíveis investimentos em Goiás para a produção de amônia líquida, que é utilizado uma tecnologia verde, né, 100% sustentável. O objetivo do encontro, dessa reunião, que teve a participação do vice-governador do estado de Goiás, Daniel Vilela, foi entender as políticas do estado em relação a esse possível investimentos. E de acordo com o CFO Rodrigo Pena de Siqueira, caso a parceria se concretize, a intenção da Shamano é construir uma fábrica ao lado do parque industrial de uma das unidades da Jalles Machado em Goianésia. Com isso, a empresa, além de diversificar suas receitas, ela consegue também pegar esses produtos e utilizar nas suas próprias lavouras, e isso pode ser um investimento muito bem quisto aí por todo mundo. Então, um jeito de burlar um pouquinho essa crise climática pode ser, claro, que daqui a alguns anos, esse investimento ali para poder fazer essa diversificação. O mercado em si prefere a São Martinho. Tem vídeo meu aqui só da São Martinho, eu vou deixar disponível para você assistir também, para você ficar inteirado desse assunto, tá, pessoal? Falando então agora, mudando completamente de ações para fundos imobiliários, a gente tem o IFIX devolvendo quase todo o retorno que ele nos deu nas últimas semanas, inclusive no início do ano. Hoje com 3.334 pontos, uma rentabilidade discreta de 0,62. Mas, antes que você fique desesperado, pessoal, renda variável, o melhor jeito de se investir, caso você acredite no seu fundo imobiliário, caso você acredite na sua ação, se você estuda ela, se você tem noção daquilo que você está investindo, é investir onde todo mundo está batendo na empresa. Para quê? Para você comprar a sua cota num valor mais descontado. É claro que eu não estou sugerindo que você faça nenhum tipo desses investimentos, mas o que a gente percebe, tirando como base os grandes investidores, o maior momento dos aportes foi justamente em momentos onde a gente teve as maiores crises. A gente pode perceber queda nos fundos imobiliários dessa semana, KNRI, BCIA, Vino 11, Sari 11, RCRB, HGRE e o Kivo 11, todos com uma queda significativa. E se esse fundo faz parte da sua tese de investimento, você não precisa sair vendendo igual um maluco todos os seus ativos e ficar desesperado. Talvez é um momento de você fazer justamente o oposto, aproveitar essas oportunidades. Aqui no canal tem uma playlist só de análise de fundos imobiliários, tem vários desses que estão listados aqui que você pode olhar e eu faço essa análise mais criteriosa e te ensino a você analisar o seu próprio fundo. Tá aí disponível de graça para você assistir a qualquer momento, tá? Muitos comentários estão surgindo nos meus vídeos de Fiagros perguntando por que eles estão em queda, e alguns deles aconteceram porque a AgroGalaxy, que é uma empresa bilionária, reportou prejuízos que também são bilionários, inclusive pedido de recuperação judicial. Mais um card para você aqui onde eu analisei a AgroGalaxy. Você vai gostar de assistir esse vídeo porque vai conseguir casar essa empresa com o seu Fiagro, tá? Por isso que ele está em queda. Então ela alcança ali
fiagros que podem cair até 6%, né? A gente tem quais que são os mais importantes associados: XPCA, JGPX e o BBGO. Todos em queda. Você pode perceber que no último dia aqui teve uma queda muito mais abrupta. Tá todo mundo saindo desses fiagros porque tem a inadimplência ou o pedido de recuperação judicial da AgroGalaxy. Para o XPCA nós temos aqui até um fato relevante, onde ele destaca que apenas 7,95% da carteira dele, ou seja, 34 milhões de reais, estão associados a AgroGalaxy. E quando a gente faz os investimentos nos fundos imobiliários e nos fiagros, a gente olha essa carteira de crédito. Quanto de cada CRA está disponível nesse ativo? O XPCA, ele investe na sua carteira, na maioria das vezes, o CDI. Lembra, a Selic está subindo. O CDI acompanha a Selic. Então pode ser que esse fundo tenha uma rentabilidade maior no valor do dividendo, por causa dessa elevação da nossa taxa de juros, porque fica mais caro para o devedor que está lá no CRA pagar para o XPCA. Então, em você, nesses momentos de desespero, que comprou a sua cota com desconto, daqui a 6 meses, 1 ano, vai surfar numa onda de boa rentabilidade, pegando um yield melhor. Seja mais consciente com as suas decisões, não caia na manada, tá? Ele investe em vários outros ativos diferentes, né? Então, ele tem uma carteira diversificada e eu separei aqui pra gente os 3 CRAs da AgroGalaxy que ele tem, que são aqueles 7,95%. Então, ele tem esses 3 aí que fazem uma parte pequena da carteira. A meu ver, claro que é uma notícia muito ruim, mas será que é desesperador o suficiente? Tipo assim, como se fosse 50% do fiagro que está impactado, assim como a gente tem no IAGR, por exemplo, né? Assim como tivemos uma longa novela com o Vigia, né, que está até performando positivamente nas últimas semanas, né? Agora não, tá? E o XPCA, para quem vai comentar, os dividendos estão caindo, mas os dividendos estão caindo desde cedo, porque era expectativa de uma menor taxa de juros, de uma menor inflação, com isso o fundo ficava performando mais negativamente. Agora, com a tendência, pode ser, não é certeza, de que os dividendos aumentem aí, tá, pessoal? Então, o que nós fizemos aqui nessa semana no vídeo desse compilado aqui? Nós vimos que a Bolsa de Valores, quando você investe em renda variável, escuta essa palavra que os seus patrimônios vão variar, inclusive a rentabilidade dos seus ativos. Por isso que é muito importante que você escolha definitivamente os bons ativos da sua carteira. Ah, Gustavo, mas como que eu vou escolher os bons ativos da minha carteira? Acompanhando os meus vídeos, que são diários e são inteiramente grátis. Não tem nada por trás aqui, é só a minha análise dos ativos. Então eu tenho uma pegada mais previdenciária, que eu quero viver de renda, quero criar uma carteira de aposentadoria. Se você tem a mesma pegada, você vai conseguir identificar através dos meus vídeos algumas oportunidades que você pode aplicar na sua educação financeira. Então, com isso, você vai construir uma tese de investimento mais bem fundamentada e não vai ficar refém das notícias ou refém de outros vídeos, por exemplo, muito mais alarmantes que fazem ali estardalhaço por pequenas coisas. Tá certo, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, você vai deixar o like para mim, por gentileza, tá? Se você não é um inscrito, essa sua inscrição é muito importante para mim, tá? Ative o sininho, porque eu faço vídeo e você vai receber essa notificação, tá certo? Deixe o seu comentário, eu preciso de ideias, de dúvidas, de notícias pra gente fazer vídeos com uma sua característica também, não só das coisas que eu escolho. Então estou aberto aqui os pedidos, que eu já tenho uma listinha de vários anotados aqui que vocês estão deixando e eu fico muito grato por isso, tá? Aqui hoje você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.